Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Soulnic, da TV 247, de todas as emissoras da rede progressista. Bom dia. Bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Soulnic. Eu estou falando ao vivo de São Paulo, de setembro de 2019, 9 horas da manhã. Alô, alô. Responde com toda sinceridade. Alô, alô, responde se gostas mesmo de mim de verdade. Alô, 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 responde com toda sinceridade. Alô, alô, responde se gostas mesmo de mim de verdade. Alô, alô, já estou aqui com os jornais de hoje. O principal jornal de São Paulo, Folha de São Paulo, principal e único jornal do Rio, O Globo. Petróleo dispara após ataques na Arábia Saudita. Claro que a grande tensão agora de hoje, desde o final de semana, quando a Arábia Saudita foi atacada por drones, não se sabe de quem esses drones, mas o fato é que esses drones explodiram metade das reservas de petróleo da Arábia Saudita. Metade, isso nunca aconteceu. Isso significa 5% do fornecimento mundial de petróleo. É claro que o preço do petróleo disparou e há uma grande tensão no Golfo Pérsico, com acusações dos Estados Unidos ao Irã, do Irã aos Estados Unidos. Não se sabe se foi o Irã, se foi o Iêmen, quem atacou a Arábia Saudita, que é um aliado dos Estados Unidos, um aliado do Trump. É um mundo preocupado, espera o desenrolar, as consequências desse ataque terrorista à Arábia Saudita. Vera Lúcia de Almeida, Maion, bom dia a você, bom dia a todos. Salomão Cavalcante de Hidrolândia, como está você? Tudo bem aí? Alô, alô, responde. Não estou gostando desse colarinho aqui, por isso estou aqui tentando fechar a gola, mas me parece pior ainda. Bom, fato é o seguinte: petróleo dispara após ataques na Arábia Saudita. Barril subiu quase 20% na Ásia. E alta deve atrair mais interessados pelo pré-sal. Os ataques a 2 instalações de processamento de petróleo sauditas já provocam abalos no mercado. E é claro que aqui mesma coisa, né? O Brasil vai sofrer as consequências também. O preço do barril disparando quase 20% na abertura dos negócios hoje na Ásia. Daqui a pouco vai aumentar o preço aqui no Brasil também. E levando o governo Trump a anunciar que pode usar as reservas dos Estados Unidos, reservas estratégicas. A pressão no abastecimento global deverá ter impactos no Brasil, aumentando o interesse nos leilões do pré-sal programados para os próximos meses e elevando o tom das discussões sobre novas regras para a divisão dos royalties no STF. No curto prazo, a Petrobras terá desafios na formação de preços. Guga Chakra escreve: Houthis mostram vulnerabilidade da ditadura saudita. Houthis são os terroristas do Iêmen. Fernando Gabeira escreve: Crivella e seus talibãs tropicais. Pós-Lava Jato, Rio tem novo mapa político. Os preparativos para as eleições municipais de 2020 no estado do Rio
refletem as marcas da Lava Jato e a ascensão do PSL. O partido do presidente Bolsonaro planeja candidaturas nos 92 municípios, enquanto siglas antes poderosas, como o MDB, tentam se reerguer. Guga Chakra, página 27. Vou começar pela página 27 com Guga Chakra. Página 27. 24, 25, 26, 27. Alô, alô, responde com toda sinceridade. Alô, alô, responde se gostas mesmo de mim de verdade. Alô, alô. Ué, não estou achando o Guga Chakra na página 27. Cadê? 27. Ah, tá aqui. No pé da página. Vamos ver o que diz o Guga Chakra. O ataque reivindicado pelos Houthis contra instalações de petróleo da Arábia Saudita estão dentro do contexto da guerra do Iêmen e demonstram a vulnerabilidade da ditadura saudita do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Chega a ser espantoso que o regime saudita tenha sido incapaz de impedir um ataque dos Houthis, centenas de quilômetros dentro de seu território e com uma tecnologia relativamente barata. O maior exportador de petróleo do mundo, apesar de gastar dezenas de bilhões de dólares em armamentos, deveria ter desenvolvido um sistema de defesa mais avançado, similar ao de Israel. Se não conseguem resistir aos Houthis, imaginem contra o Irã e suas guardas revolucionárias. Este fiasco do sanguinário regime saudita na guerra do Iêmen se iniciou em 2015, um ano após o movimento Houthi derrubar do poder o governo de Abdul Mansur Hadi, em Sanaa. Com força no norte do Iêmen, os Houthis seguem em sua maioria a vertente zaidi do islamismo, que é derivada em parte dos xiitas. Corresponde a cerca de 1/3 da população do país. O objetivo da ditadura saudita era reinstalar seu aliado Hadi no poder, montar uma coalizão com outros países, como os Emirados Árabes Unidos, além de mercenários sudaneses. Os Estados Unidos, ainda governados por Obama, venderam armamentos. Trump intensificou o apoio e vetou legislações aprovadas pelo Congresso dos Estados Unidos para proibir a venda de armamentos para a Arábia Saudita. Ao longo da ofensiva, a coalizão do ditador Bin Salman, conhecido como MBS, bombardeou civis indiscriminadamente e matou milhares, segundo a ONG Human Rights Watch. Até funerais, casamentos, escolas e ônibus escolares foram alvos. O regime de Mohammed bin Salman também esgana o país por um embargo na entrada de remédios e alimentos. Apesar dessa brutalidade, os sauditas fracassaram e os Houthis, que também cometem atrocidades, seguem no poder. Para complicar, a Al-Qaeda da Península Arábica e o Estado Islâmico, inimigos tanto dos sauditas quanto dos Houthis, ganharam espaço. Alguns argumentam que o sucesso dos Houthis se deve ao apoio iraniano. Em parte, com certeza, mas não totalmente. Além disso, esse suporte tampouco pode ser equiparado ao que Teherã dá ao Hezbollah no Líbano ou ao regime de Bashar al-Assad na Síria. O Hezbollah recebe treinamento e armamento dos iranianos. O Irã enviou formalmente militares para ajudar Assad na guerra da Síria. Já os Houthis
emergiram de forma independente. A aliança com o Irã foi de oportunidade, por ambos serem inimigos dos sauditas. Mas não há conotação religiosa, diferentemente do que ocorre com Hezbollah. Neste sentido, tem mais proximidade com o apoio a Assad, onde interesses e não a religião têm mais peso. Crise no Golfo. Preço do petróleo dispara após ataque à produção saudita. Maior exportador, metade, imaginem o desastre, metade da produção de petróleo da Arábia Saudita foi destruída. Isso quer dizer 5% da produção mundial de petróleo. O tamanho da crise ainda não está precificado, ainda não sabemos qual será o tamanho dessa crise, mas é uma crise enorme, crise política e crise econômica, isso em meio às ameaças de recessão mundial novamente. Isso vai influir decisivamente e, claro, negativamente na recessão mundial. Fernando Gabeira escreve A Saga dos Talibãs Tropicais. Liberdade de expressão e democracia ocuparam grande parte da agenda da semana. Volto a elas porque, nesses casos, o tema nunca é antigo. E volto também porque talvez minha experiência possa acrescentar algo. Refiro-me à decisão de Crivella de censurar o beijo gay num dos livros da Bienal. Eu o conheço um pouco. Em 2008, quando começava a campanha eleitoral, éramos candidatos. Ele me criticou por apoiar a relação de homem com homem. Respondi apenas que isso não era o mais interessante para mim naquele momento. Vivíamos uma epidemia de dengue, como hoje vivemos, e o que me interessava era a relação do homem com o mosquito. Crivella está de novo no limiar de uma campanha eleitoral. É hora de tirar o tema do homossexualismo da cartola e agrupar sua tropa de fiéis eleitores. Nada mais que isso. Agora não é apenas candidato, é o prefeito do Rio. Não é ingênuo a ponto de ignorar que sua ação vai promover a venda do livro-alvo de sua cruzada. Para ele, isso não tem muita importância. Não quer verdadeiramente combater o homossexualismo, mas agrupar alguns votos. Se os gays desaparecessem do mundo, ele ficaria amuado no seu canto, sem um tema para aquecer a campanha. O tema das prefeituras, a disputa eleitoral de 2020, está aqui também na página 4 do Globo. Pós-Lava Jato, o Rio tem novo mapa político. Página 4. Um novo tabuleiro. No Rio, o jogo está entre marcas da Lava Jato e eclosão do PSL. Matéria de Marcelo Remígio. O quadro de pré-candidaturas para as eleições municipais do próximo ano no Rio e nos 6 maiores colégios eleitorais da Baixada Fluminense ganha forma refletindo as cicatrizes da Lava Jato e o surgimento de nomes do PSL. O AF, muito obrigado. Muito obrigado por sua contribuição, seja bem-vindo. Enquanto velhos chefes do MDB do Rio, que controlaram nas últimas décadas movimentos políticos de cada um dos 92 municípios, cedendo pouco espaço para partidos como PT e PSB, estão ou já passaram pela cadeia após escândalos de corrupção, forças bolsonaristas tentam se cacifar nas cidades mais populosas do estado. Já o PSC do governador Wilson Witzel busca alianças, assim como as siglas de esquerda enfraquecidas que planejam remodelar seus discursos. Na capital, o MDB
antes cobiçado, ainda não apresenta rumo claro, enquanto tenta juntar seus cacos para entender até que ponto a família Pisciani continuará com poder. O PSL já cogitou o deputado estadual Rodrigo Amorim, que enfrenta fogo amigo do vereador Carlos Bolsonaro. O prefeito Marcelo Crivella, PRB, buscará a reeleição com discurso conservador, contando com possível neutralidade de Bolsonaro, enquanto o grupo de Rodrigo Maia e Eduardo Paes, do DEM, ensaia aproximação com o PSC, de Wilson Witzel. O PSDB planeja lançar a ex-secretária de Cultura de Crivella, Mariana Ribas, sob as bênçãos do governador de São Paulo, João Dória. O deputado Marcelo Freixo busca imagem menos radical na esquerda. O PSL estuda uma chapa puro sangue, com o deputado estadual Felipe Poubel e o colega de plenário Coronel Salema como vice. O deputado federal Ricardo Pericar é outra opção. Diz Poubel: sou soldado da família Bolsonaro na Alerj e participo da executiva do partido. Vamos mostrar que os modelos de governos que passaram por São Gonçalo não deram certo e que a proximidade com o presidente é necessária para a cidade. Então, São Gonçalo, claro, é um dos municípios do estado do Rio de Janeiro. O ex-prefeito de Queimados, deputado estadual Max Lemos, tenta se viabilizar em Nova Iguaçu. Enfim, aqui são a descrição dos municípios menores do estado, mas o fato é que o bolsonarismo está forte no estado do Rio de Janeiro, que é a terra do Bolsonaro. Após administrações de esquerda, Niterói tem onda conservadora. A polarização partidária que marcou as eleições presidenciais no ano passado terá em Niterói um novo capítulo. A cidade, com tradição de voto de esquerda e governos de prefeitos filiados ao PDT e ao PT, tem hoje entre os principais pré-candidatos representantes de partidos de centro-direita que defendem pauta conservadora. Na outra ponta, PSOL, PDT e PT estudam nomes de densidade eleitoral para fazer frente a partidos como PSL, PSC e PSD. No segundo turno de 2018, Bolsonaro recebeu 62% dos votos na cidade. Reeleito deputado estadual com cerca de 62 mil votos, Flávio Serafini é apontado como o nome mais forte para disputar a prefeitura de Niterói pelo PSOL. Ele terá como principal cabo eleitoral o deputado Marcelo Freixo. Também com histórico de esquerda, o deputado federal Chico D'Angelo é cotado para concorrer ao cargo de prefeito pelo PDT. Vice-líder da oposição na Câmara, o parlamentar foi eleito pela primeira vez em 2005 pelo PT. O Partido dos Trabalhadores deverá lançar o deputado Valdec Carneiro. Essa situação no Rio de Janeiro, na cidade e nas cidades próximas. Cacá Diegues escreve O Desejo de Todos. Numa democracia de verdade, é sempre muito difícil determinar o que deseja a maioria. Sobretudo no presidencialismo. A maioria se manifesta e é compreendida através do voto apenas de 4 em 4 anos, podendo muito bem mudar de opinião depois de uma eleição, num prazo curto ou não. Aliás, a democracia não foi mesmo inventada para garantir a ditadura da maioria. Embora seja necessário reconhecer que sem a manifestação da maioria não há democracia possível, é preciso não deixar de considerar que a democracia existe também para garantir o direito à voz e à ação das minorias.
Essa talvez seja a mais cara e nobre causa democrática possível, a menos óbvia e imediatista. Uma vez escolhido pela maioria dos que votam, o verdadeiro líder de uma verdadeira democracia deve se propor a representar o desejo da nação, nunca reduzido apenas aos interesses daqueles que o elegeram. Em geral, a maioria se interessa apenas em garantir seus desejos e seus privilégios no conjunto de seus iguais, enquanto as minorias estão sempre empenhadas na luta por um novo conjunto de direitos que elas pretendem ser capazes de beneficiar a totalidade dos cidadãos. Nosso atual presidente, legitimamente eleito por uma maioria de votos que o escolheu, não pode se considerar representante apenas dessa maioria, nem tratá-la como se ela fosse a nação, até mesmo pelos números de sua eleição. No segundo e decisivo turno de 2018, 8.600.000 de votos foram nulos, 2.400.000 em branco, com uma abstenção de 31.300.000 eleitores, ou seja, 42.300.000 votos que, se somados ao de seu adversário, formarão um número muito superior ao dos seus. Isso não quer dizer que sua eleição tenha sido uma fraude, absolutamente. A eleição do atual presidente foi correta, de acordo com as regras do jogo eleitoral democrático. Isso quer dizer somente, repito, que a frieza dos números é mais uma razão, além da razão conceitual, para que ele se considere um representante do que pensam todos os brasileiros, mesmo aqueles que não votaram nele. Ao contrário disso, temos vivido, desde bem antes de 2018, um vendaval de opiniões radicais histéricas que não tem nada a ver com o país do presente. Imagine só o do futuro. O populismo, de direita ou de esquerda, transforma seus líderes em divindades de uma seita sem sentido, infalíveis, impossível de serem contestados. Eles se tornam maiores do que o que pensamos do Brasil e do que ele necessita. Não nos deixa formar nenhuma tendência unida em benefício de um programa qualquer, seja ele qual for. Tanto de um lado quanto do outro, tudo é considerado fatal e inegociável. A história passada, ou mais recente, nos ensina que não é nada disso, que só o contrário da polarização selvagem é razoável. Ho Chi Minh aliou-se aos Estados Unidos para expulsar os franceses da Indochina. Depois aliou-se à União Soviética e à China para expulsar os americanos do Vietnã. Quando finalmente os vietnamitas conseguiram mandar os invasores para fora do país, a primeira medida do novo governo nacional foi rebatizar a capital como Ho Chi Minh. Por mais que a gente tente mantê-la sob controle, a vida é feita sobretudo de acasos, eventos que não programamos e que podem chegar até nós por uma sucessão de acontecimentos pessoais ou por disposição do lugar e do tempo em que estamos. Em política, isso acontece constantemente e nem sempre podemos dar um jeito para que o acaso se acerte com nossos planos. Resta-nos acreditar sempre no que está na obra de Hilda Hilst. Ainda que a janela se feche, o certo é que amanhece. Ainda que a janela se feche, o certo é que amanhece. Já que estamos aqui no terreno das prefeituras, tem um artigo importante na Folha de São Paulo, cuja manchete é essa aqui, manchete da Folha de São Paulo. OAS relatou intervenção de Lula por obra na Bolívia. Caso foi compartilhado por procuradores da Lava Jato. Ex-presidente nega ilícito. Na presidência, o petista Luiz Inácio Lula da Silva fez pressões e articulou para que a OAS assumisse obra problemática de uma estrada na Bolívia,
Segundo o relato do então presidente da empreiteira, Léo Pinheiro, o objetivo seria evitar desgaste com o governo Evo Morales. O episódio consta de proposta de delação premiada apresentada por Pinheiro, que está preso desde 2016, e compartilhada por procuradores da Lava Jato, por meio do aplicativo Telegram. A Folha teve acesso ao material obtido pelo site The Intercept Brasil. Conforme o dirigente da OAS, Lula articulou um financiamento do BNDES e prometeu outro contrato na Bolívia como compensação pelo projeto deficitário. A estrada, de cerca de 340 quilômetros, havia sido iniciada pela Queiroz Galvão, que interrompeu a obra em 2007. Já no governo Dilma Rousseff, a área técnica do BNDES impôs entraves à operação e o contrato acabou cancelado pelo governo boliviano. Por meio de nota, a defesa de Lula acusou a Lava Jato de persegui-lo politicamente e negou negociação de vantagens indevidas. O artigo de Matias Alencastro, São Paulo abandonada. Já mostrei a situação do Rio para 2020, que não é favorável aos progressistas e sim aos bolsonaristas, mas no Rio de Janeiro é o reduto do Bolsonaro, do bolsonarismo. E aqui Matias Alencastro fala de São Paulo abandonada. Trata-se da única capital global onde ninguém quer ser candidato. Matias Alencastro, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, doutor em Ciência Política pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Diz ele: São Paulo é a única capital global onde ninguém quer ser candidato. Principal alvo da extrema-direita, a cidade que rejeitou Dória no pleito de 2018 tem sido desdenhada pelos progressistas. Por enquanto, o projeto da oposição se limita ao embrutecimento burocrático prometido pelas possíveis candidaturas de Márcio França e Gilmar Tato. Lideranças confirmadas ou emergentes, como Fernando Haddad, Tabata Amaral e Sâmia Bonfim, se colocaram a confortável distância do debate. Melhor ilustração do marasmo, Bruno Covas, um prefeito com trajetória para promover a tão necessária aliança contra o bolsonarismo, dá sinais de que não pretende ir além da indignação estéril sobre corrupção no PSDB e dos gestos de simpatia à esquerda, que, no seu entender, se resume a um punhado de tatuados e vegetarianos da consolação. Verdadeiro moedor de destinos, São Paulo tem tudo para intimidar os políticos, mas a ausência de um projeto credível para a cidade confirmaria as piores impressões sobre a frente de oposição ao bolsonarismo, única salvação para a democracia em 2022. Eu tenho dito a mesma coisa. Se Bolsonaro ganhar as eleições de 2020 nas principais capitais, será muito mais difícil derrotá-lo em 2022. E ele reeleito em 2022, aí sim ele terá tempo para consumar o seu projeto da ditadura húngara, que ele já está começando. Mas 4 anos é pouco tempo para implantar uma ditadura húngara. Ele precisa de 8 anos. O melhor meio de impedi-lo é derrotá-lo nas eleições de 2020. No Rio de Janeiro, tudo indica que será difícil derrotá-lo. Aqui em São Paulo, também parece que as forças progressistas estão perdidas, estão sem candidatos,
não sabe o que fazer para 2020. E o bolsonarismo está em refluxo, diz aqui Celso Rocha de Barros, também na Folha. E essa não é uma boa notícia, segundo Celso Rocha de Barros. A queda, o refluxo, bolsonarismo em baixa é um perigo para a democracia. É o que escreve Celso Rocha de Barros. Ele é servidor federal, doutor em sociologia pela Universidade de Oxford, também na Inglaterra, assim como Matias Alencastro. O bolsonarismo, como movimento político, está refluindo. E Bolsonaro tenta compensar isso com golpe de Estado e uso da máquina. Os bolsonaristas inteligentes sabem que a eleição de 2018 foi uma mistura de contingências que não se devem repetir. A facada, a desistência de outsiders como Joaquim Barbosa e Luciano Huck, a prisão de Lula, o casamento entre bolsonarismo e lavajatismo, o naufrágio das candidaturas ligadas a Temer. Essa onda atraiu as elites econômica e política para Bolsonaro nas últimas semanas do primeiro turno. Agora a onda refluiu e o sistema busca alternativas. O voto puramente antipetista parece ter abandonado Jair. Sua taxa de aprovação é semelhante à proporção do eleitorado que o apoiava antes da disparada no primeiro turno. É cada vez menos claro o que exatamente Bolsonaro tem a oferecer como um programa econômico que seus concorrentes na direita não tenham. Suas únicas propostas que não estavam nos programas de Alckmin e Meirelles, a capitalização da Previdência e a CPMF, foram fracassos constrangedores. Se você gosta de ortodoxia econômica, é pouco provável que Bolsonaro seja sua única alternativa de voto em 2022. A propósito, os dois principais governadores eleitos na onda bolsonarista, Dória e Witzel, já tentam se afastar de Bolsonaro. E já não é mais possível para a centro-direita repetir o argumento de que Bolsonaro seria moderado pelas instituições ou que o PT traria o mesmo risco à democracia. Não há nenhum outro político ou partido brasileiro que, se tivesse vencido, teria criado o mesmo risco permanente de golpe de Estado instaurado por Bolsonaro. Se o empresariado apoiar Bolsonaro de novo, sua ruptura com a democracia será consciente e final. Mas mesmo os 25% de aprovação de Bolsonaro não são estáveis. A chance de Bolsonaro representar a Lava Jato de novo na eleição é zero. Já está claro que Bolsonaro está tendo muito mais sucesso em destruir as instituições de combate à corrupção do que seus antecessores. Os procuradores da Lava Jato já denunciaram Bolsonaro como adversário. A permanência de Moro no ministério é cada vez mais constrangedora. Essa percepção mal começou a chegar à opinião pública. Sobram os fanáticos de Olavo de Carvalho e Eduardo Bolsonaro, mas seu extremismo sobreviveu muito mal à atenção do público. Quando o Brasil parou para ler Olavo e escutar Eduardo, só sobrou vergonha. O olavismo só sobrevive como senha para conseguir cargos de segundo escalão nas áreas do governo controladas pelos extremistas. Resta a máquina. O aparelhamento bolsonarista das instituições segue acelerado e o uso da máquina contra os adversários do governo, em especial os de direita, mal começou.
O esforço para cooptar mídia amigável é aberto e desavergonhado. É usando a máquina que o PSL espera conquistar 1000 prefeituras no ano que vem. E é justamente porque o movimento está refluindo que Bolsonaro acelerou o golpismo. Em menos de 10 dias, tivemos o levantar a borduna, os ataques à imprensa e o tweet de Carlos Bolsonaro. Querem isolar seus militantes do noticiário e mantê-los radicalizados. Não é o primeiro caso em que um movimento autoritário radicaliza quando começa a perder. O risco pode ter aumentado. Vou ler os 2 últimos parágrafos. É justamente porque o movimento está refluindo, Bolsonaro acelerou o golpismo. Em menos de 10 dias, tivemos o levantar a borduna, os ataques à imprensa e o tweet de Carlos Bolsonaro. Querem isolar seus militantes do noticiário e mantê-los radicalizados. Não é o primeiro caso em que um movimento autoritário radicaliza quando começa a perder. O risco pode ter aumentado. Essa é a opinião do Celso Rocha de Barros. O movimento bolsonarista reflui, mas essa não é uma boa notícia para a democracia. No painel da Folha, assinado por Daniela Lima, está explicitado que o Davi Alcolumbre é o porta-voz dos Bolsonaro para que o Senado confirme a escolha de Eduardo Bolsonaro como embaixador. Diz Daniela Lima: o esforço para viabilizar a aprovação de Eduardo Bolsonaro fez de Davi Alcolumbre o principal articulador do governo, que não tem nada a ver com a função dele. Segundo dirigentes de partidos, o Planalto deu todos os instrumentos, entre aspas, para que o presidente da casa possa negociar com as bancadas. Ao contrário do que houve na Câmara, a liberação de cargos não está condicionada à reforma da Previdência. Com os senadores, as conversas giram em torno de votos a favor do 03. A proximidade do presidente do Senado com os planos da família Bolsonaro passou a incomodar governadores de centro e centro-direita que apoiaram sua eleição para o comando da casa. Alguns têm chamado Alcolumbre de vice-presidente de fato, numa ironia ao tamanho dos poderes que Jair Bolsonaro delegou a ele. Segundo dirigentes de partidos ouvidos pelo painel, o presidente do Senado tem conversado com os senadores do Centrão individualmente. Nesses encontros, explica que a indicação de Eduardo tornou-se questão central para o governo e indaga sobre demandas que poderiam ser levadas ao Planalto. E Alcolumbre é o mascate, está fazendo o papel de mascate de Bolsonaro, comprando votos de senadores para aprovação de Eduardo Bolsonaro.
No Senado, a reforma da Previdência é vista como um não problema. A aprovação do texto está precificada. O foco mesmo de atuação do governo é a indicação do filho mais novo do presidente a embaixador. Que papel vergonhoso de Davi Alcolumbre. Rebaixado a mascate do Bolsonaro. Que horror, que absurdo, que vergonha. Alô, alô, responde, responde com toda sinceridade. Alô, alô, responde, se gostas mesmo de mim de verdade. Alô, 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 responde, responde com toda sinceridade. Alô, alô, responde, se gostas mesmo de mim de verdade. República de Contradições, escreve Vinícius Mota. Os 130 anos da proclamação da República, a completarem-se no próximo dia 15 de novembro, dão vazão a uma onda de publicações que, em geral, procuram fazer algum tipo de balanço desse longo e acidentado período. Alterações de regime sempre provocam indagações interessantes, a começar do grau de rompimento com o passado que de fato introduziram. Do ponto de vista da economia e da sociedade, a maior mudança ocorreu sob o Império e ajudou a acabar com ele. Tratou-se da abolição do trabalho escravo e do início da importação maciça de imigrantes europeus. A elite derrubou Dom Pedro II porque acabou a mamata dos escravos. E aí veio Deodoro da Fonseca como herói proclamar a República. E o primeiro governo da República foi o governo de Deodoro da Fonseca, uma ditadura. Estado de sítio, censura. Durou apenas 2 anos o primeiro governo. Veio o segundo governo do vice dele, Floriano Peixoto. Outra ditadura. Assim começou a República Brasileira, com 2 ditaduras. Uma reação à libertação dos escravos. Numa das mais notáveis obras sobre o tema, Pedro Carvalho de Melo mostrou como os preços dos cativos, dos escravos, embutiam no início da década de 80 a expectativa de que a escravidão perdurasse até 1910. Por aí se imagina o choque causado pela avalanche final do abolicionismo. Nas finanças, a pesquisa de William Summerhill explica como a República lançou ao mar turbulento uma longa trajetória de estabilidade e boa reputação externa que o Brasil havia traçado desde a década de 1820 e que o diferenciava de seus vizinhos latino-americanos. Mas o país cresceu e reduziu a desvantagem para as nações ricas, ainda na Primeira República. Houve relativa descentralização federativa com a Carta de 1891, a Constituição de 1891, e, sobretudo, nos estados exportadores de café, avanços em educação e bem-estar. A industrialização, inclusive no setor de máquinas, criou raiz bem mais cedo, já no final do século XIX, mais cedo do que a historiografia costuma admitir. A hipotética antinomia entre manufatura e especialização agroexportadora tem se chocado com achados da investigação empírica, e não só no Brasil.
Jovens historiadores, como o gaúcho Thomas Kang, detectam, na verdade, uma reiterada relação entre as políticas que, a partir da década de 1930, tentaram empurrar a fórceps a industrialização de um lado e o desprestígio do ensino para as massas do outro. Por que será? Alô, alô, responde, responde com toda sinceridade. Alô, alô, responde, se gostas mesmo de mim de verdade. Alô, 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 responde, responde com toda sinceridade. Alô, alô, responde, se gostas mesmo de mim de verdade. Leandro Colom na Folha. O recado do STF a Moro. Não bastasse a fritura que vem sofrendo por parte do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro, que ontem foi visitar o Bolsonaro no hospital e posou ao lado dele, e disse que o homem é forte. O ministro Sérgio Moro pode ser derrotado em breve pelo STF em julgamento sobre métodos da Lava Jato. A dica foi dada pelo ministro Gilmar Mendes em entrevista que concedeu à Folha e ao UOL, em Brasília. Para o ministro, a popularidade de Moro, bem acima da de Bolsonaro, segundo o Datafolha, não deve influenciar no julgamento da segunda turma sobre a suspeição do ex-juiz no caso do triplex de Guarujá. Se um tribunal passar a considerar esse fator, ele que tem que fechar, porque perde o seu grau de legitimidade, disse o ministro do STF. De acordo com Gilmar, o tema ligado a Lula será apreciado pelo colegiado até novembro. Nos bastidores do STF, cresce a aposta de que os ministros Celso de Mello e Carmen Lúcia caminham para votar contra a atuação de Moro. Com a posição conhecida de Gilmar e Lewandowski, seriam 4 votos pela derrota do ex-juiz contra o voto isolado de Edson Fachin na segunda turma. A repórter Thaís Arbex contou na Folha que Carmen Lúcia ficou impressionada com o teor das mensagens trocadas pelos procuradores da Lava Jato. Em uma das conversas, a ministra foi chamada de frouxa. Essas mensagens revelaram como tanto Sérgio Moro como Deltan Dallagnol desprezavam o STF. Carmen foi quem homologou, como presidente do STF, a delação da Odebrecht após a morte de Teori Zavascki. Para ministros do STF, aquele gesto foi uma homenagem dela ao colega que conduzia as tratativas até morrer em uma queda de avião. O tempo mostrou que grande parte dessas delações era frágil, feita às pressas pela Lava Jato, sem elementos capazes de comprovar o que os executivos haviam dito. A delação do fim do mundo virou um mico. De lá para cá, a ficha de Carmen caiu, dizem ministros, assim como a do decano Celso de Mello, cujo voto carrega sempre um simbolismo. Uma derrota de Moro deve favorecer Lula e provavelmente causar turbulência política no país.
Outro efeito imediato será o enfraquecimento do ministro de Bolsonaro. Alô, alô, responde, responde com toda sinceridade. Alô, alô, responde, se gostas mesmo de mim de verdade. O Rui Castro, que costuma escrever sobre variedades, música, poesia, cinema, dessa vez faz um artigo político, orgulhosamente sós. A primeira vez que ouvi a expressão foi em meados de 1973, em Portugal, ainda sob uma ditadura de mais de 40 anos. O primeiro-ministro Marcelo Caetano, sucessor do odiado Oliveira Salazar, foi à televisão e anunciou que, mesmo tendo contra si a opinião mundial, não negociaria com os movimentos de libertação de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, suas colônias na África. A guerra colonial, já perdida para o país, agrava não apenas a economia, mas a juventude portuguesa. Os poucos jovens que se viam nas ruas de Lisboa usavam farda e tinham um braço ou perna a menos. E então Marcelo Caetano disse que os portugueses não se importavam de ficar orgulhosamente sós diante do mundo. Que horror! Seria uma frase bonita se Caetano tivesse consultado os portugueses, o que ele não fez. Sua fala refletia somente a intransigência de meia dúzia de generais e banqueiros, habituados a mandar sem dar satisfações. Só que em 1973, as antigas alianças estavam dando lugar a algo chamado pragmatismo. Pouco depois, quando a Guiné-Bissau declarou unilateralmente sua independência, Caetano, Marcelo Caetano, deve ter caído da cadeira ao ver que entre os países que reconheciam essa independência estava o Brasil, velho capacho do salazarismo. Orgulhosamente sós será o mote que restará a Jair Bolsonaro e seus filhos quando completarem o trabalho de trair, ofender, humilhar, demitir e se desfazer dos que um dia acreditaram neles. Não sobrará ninguém à sua volta, assim como por causa deles jarrareiam os países ao lado do Brasil. O pragmatismo de 1973 nunca foi abolido. Em breve, quando a Europa, a Ásia e a América do Sul nos derem uma definitiva banana, vamos ver para onde Bolsonaro irá se virar. Em abril de 1974, a Revolução dos Cravos ensinou a Caetano que, ao atribuir aos portugueses a condição de orgulhosamente sós, ele estava falando apenas por conta própria. Revolução dos Cravos, abril de 1974. Foi bonita a festa, pá, fiquei contente. Tarararararara, um sorriso para mim. Tantas léguas a nos separar, tanto mar, e também como é bonito, pá, navegar, navegar. Olha a primavera, pá. Aqui, Roberto Leal dava conforto a quem tinha saudades de casa,
Após 2 anos lutando contra câncer, cantor português morre aos 67 anos em São Paulo. A morte de Roberto Leal, escreve Tales Menezes, entristece principalmente a colônia portuguesa no Brasil. Durante 5 décadas, ele despertou memórias afetivas de muitos que, como ele, trocaram Portugal pelo Brasil. Sua relação de carinho com fãs dos 2 lados do Atlântico deu a ele um impressionante número de 7 milhões de discos vendidos. Mais do que a música, ele dava conforto a quem tinha saudades. O cantor morreu na madrugada de domingo no Hospital Samaritano, em São Paulo, onde estava internado desde o dia 10. Há 2 anos lutava contra um câncer de pele, evoluiu para olhos, rins e fígado. Ele havia perdido parte da visão depois de 2 cirurgias de catarata. Quinzenalmente, Roberto Leal se internava para etapas de tratamento. Conseguia manter a carreira profissional. Tinha shows agendados até maio de 2020. Mas na última internação, apresentou insuficiência renal e hepática. Daqui a pouco irei ao velório de Roberto Leal, para ser leal a ele. Eu escrevi a sua autobiografia, fui ghostwriter de Roberto Leal. Mônica Bergamo. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos afirmou que não tem dever algum de investir recursos públicos na construção de um memorial da anistia. A pasta cancelou as obras do museu na Universidade Federal de Minas Gerais. A resposta foi dada ao Ministério Público Federal, quando o Ministério questionou por que as obras pararam. O documento enviado ao Ministério Público acrescenta que a construção de um memorial da anistia é contraditória nos seus termos, já que anistia significa esquecimento. O memorial da anistia seria algo como um memorial do esquecimento, diz o texto. Então é para esquecer, ser mais um absurdo do ministério entregue a uma senhora chamada Damares Alves. Se você fosse maneira, oh, pastora, não dizia tanta asneira, oh, pastora. Jesus na goiabeira e meninos de azul, bebês lá da Holanda se masturbam com shampoo. O Darwin é idiota, o Olavo é da hora, oh, cai fora. Se você fosse maneira, oh, pastora, não dizia tanta asneira, oh, pastora. Jesus na goiabeira e meninos de azul, bebês lá da Holanda se masturbam com shampoo. O Darwin é idiota, o Olavo é da hora, oh, cai fora. A ministra Damares Alves, que era arroz de festa no começo do governo, agora está na moita, porque ela percebeu que Bolsonaro não gosta de concorrência, não gosta que apareça mais que ele. Então, para não ser demitida também, ela adotou a moita. Ela está na moita, adotou baixo perfil, saiu da linha de tiro, porque todos que aparecem mais que Bolsonaro são metralhados. Sérgio Moro, metralhado.
Onyx Lorenzoni, metralhado. Gustavo Bebiano, metralhado. Hamilton Mourão, metralhado. Augusto Heleno, metralhado. Quem aparece mais que Bolsonaro é metralhado. Essa é a lógica do bolsonarismo. Meus queridos amigos, muito obrigado por assistirem ao primeiro programa da TV Sounic. Peço que vocês compartilhem muito, deem muitos likes. Quanto mais likes, mais o YouTube divulga o vídeo. Peço também que se inscrevam, é importantíssimo. Temos muitas inscrições. Quanto mais inscrições, maior audiência. Quanto maior audiência, maior a divulgação do vídeo no YouTube. Muito obrigado a todos. Eu faço várias transmissões ao dia, no mínimo 2, às vezes 3. Daqui a pouco estarei no velório do grande cantor Roberto Leal, na Casa de Portugal, em São Paulo, e farei o relato a todos vocês. Muito obrigado a todos. Até a próxima.